Existem algumas altcoins que estão na Binance e você precisa observar, principalmente porque são protocolos que podem entregar uma boa valorização. E aproveitando que nós estamos ali provavelmente marcando o fundo do mercado, uma vez que o Bitcoin começou a subir, né, depois da fala do Powell, que mesmo negativa, deixou o mercado um pouco mais tranquilo por enquanto. Sabemos que não teremos corte de juros e o mercado já começou a responder de forma positiva às políticas de tarifa do Trump que começaram a ficar brandas. Com isso, tem várias criptomoedas na Binance, eu já listei algumas aqui e quero te mostrar duas agora com grandes oportunidades. Para você ter uma ideia, eu estou falando aqui de duas moedas agora, mas eu tenho uma relação dessas criptomoedas que estão listadas na Binance e elas estão com market cap muito baixo e estão em um fundo que podem dar muito lucro. E é o que eu vou te mostrar aqui para você poder fazer o seu estudo. Obviamente, aproveitando agora, né, esse movimento, ainda vai ter condições de fazer muito lucro, é pelo menos o que eu estou fazendo. E aí você vai ter a sua melhor tomada de decisão escolhendo alguns ativos, comparando, por exemplo, com essas moedas aqui. A única coisa que eu peço é para você deixar o like e se inscrever. Eu tenho uma meta de bater 100 mil inscritos nesse canal ainda esse ano. E o mercado está começando a bombar. Você quer aprender a faturar, então já deixa o like aqui para poder ficar ligado nos próximos vídeos. O Bitcoin essa semana, na verdade em 2 semanas, subiu aqui aproximadamente 38%. E isso está acontecendo porque nós estamos vendo uma queda na dominância do Bitcoin. E isso favorece as altcoins. E essa queda no gráfico diário da dominância é só o começo. A gente ainda não sabe se vai continuar caindo, mas nós saímos aqui de 65%, chegando agora em 63%. E isso está favorecendo o Ethereum, que já subiu aqui aproximadamente 20%. E agora, quando a gente fala dessa alta do Ethereum, você tem que pensar nas altcoins que estão com market cap baixo dentro do ecossistema do Ethereum. É óbvio, já são altcoins. Mas quando a gente está diretamente ligado ao próprio Ethereum, que vai começar a receber capital, os protocolos de liquid staking e restaking podem de fato se valorizar muito mais. E eu quero te falar aqui da narrativa de inteligência artificial e também da própria restaking, que é a Renzo. Essa moeda está na Binance e ela é um protocolo de liquid staking do Ethereum. Inclusive você pode ter rendimentos também com Solana. Você vai obviamente fazer o depósito das suas moedas lá para ter rendimentos aqui com tokens genéricos, né? Liquid staking, líquidos, para você coloca lá o seu depósito e vai ter um token líquido e aproximadamente aqui no Engine 3%, o Ethereum aqui você vai receber aqui por Symbiotic 2.8 e também tem aqui pela própria Gito para você receber Solana. Agora entenda que você tem que utilizar a DeFi para ter esse rendimento. Esse protocolo é muito interessante, que vai ficar cada vez mais fortalecido no momento que entra liquidez nas altcoins. E a gente fala da Renzo, é uma moeda que tem 39 milhões de market cap. Até anteontem ela tinha 31 milhões de market cap. E eu já estou falando o tempo todo aqui no canal, já trouxe em live várias vezes falando que é fundo, é fundo. Eu inclusive peguei uma agulhada muito boa, peguei o fundo dessa RES aqui, fazendo a minha alavancagem que os alunos da formação Pense Rico do Bitcoin Express já sabem fazer. Você pode entrar no Bitcoin Express também, aprender tudo sobre compra, venda, sobre Bitcoin, altcoins, como analisar, no link que está bem aqui embaixo com valor super promocional, com direito a um grupo VIP. E lá a gente estava falando. E olha só o que aconteceu com a renda. Você vai achar que ela subiu muito, né? Subiu aqui aproximadamente 30%. Agora é que você precisa prestar atenção, porque quando a gente olha no diário, dá até um pouco de medo quando a gente dá de frente com um gráfico desse que está extremamente subvalorizado ainda no fundo. Então eu acredito que essas altcoins aqui vão de fato entregar muita valorização. E é óbvio, né? Tem que ficar de olho aqui nessas resistências, que só até esse topo aqui já bate 300%. Até esse próximo aqui, 1.100%. Realizar parciais ao longo do caminho vale muito a pena. Acredito que ficará extremamente favorecida no momento que de fato nós virmos aí aquela famosa out-season. E eu acredito que nós ainda teremos out-season. O fato é que dá para você surfar fazendo 100%, 200%, realizando lucro parcial e recomprando, se for o caso, numa retração de Fibonacci. E eu acho que essa moeda ainda volta nesse topo aqui, entregando pelo menos 1.200%. A gente está falando de uma moeda com 30 milhões de market cap. Isso aqui é muito mais baixo que Memecoin. E é um protocolo focado no restaking, liquid staking do Ethereum. E aí, por exemplo, você vai optar em Memecoin. Ah, Memecoin tem 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de market cap como a PEP. Para mim isso é loucura. Mas cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Entenda que, mesmo que você não ganhe milhares de %, você pode realizar lucro, porque já começou a subir e a gente pode ver daqui a pouco a dominância caindo cada vez mais, entrando mais dinheiro no Ethereum
consequentemente os protocolos subindo muito mais. Então, eu já estou fazendo alguns aportes e uso muito para fazer trade essas moedas aqui, porque elas são muito fortes. Eu gosto muito de alavancar, pegar ali no fundo, já faço uma subida de 5, 10% multiplicado por 20, eu já tiro 100, 200% o tempo todo e depois faço novas entradas. É a minha estratégia e você consegue aprender isso aí também aqui no Bitcoin Express e também na própria formação Pense Rico. Outra que eu quero mostrar é a IO.net, que está na narrativa de inteligência artificial. É óbvio, né? A gente está falando aqui de uma plataforma que vai mexer diretamente com internet focada em GPUs descentralizadas para inteligência artificial e tem uma plataforma muito interessante. Está envolvido com o DePIN e também a própria IA. IA está desvalorizada e pode ser a maior narrativa desse ciclo. O interessante dessa moeda é que ela está com 157 milhões de market cap, tem um supply em circulação até pequeno, é óbvio, né? A gente vai até aqui 800 milhões do total de supply, mas ainda é pequeno. Nessa atual circunstância, caminhando para uma possível bull run, isso aqui não faria tanta diferença. Muito pelo contrário, é até um supply baixo, né? Para poder ter uma boa valorização. Quando a gente dá uma olhada no gráfico da IO, eu já tenho repetido aqui e brinco às vezes chamando de dezena da alegria. São 10 moedas muito boas para explodirem a sua carteira. Todas em um fundo extremo e ainda também, né, na Binance. Por que na Binance? Porque é a maior corretora do mundo, com volume absurdo. E ela vai concentrar muito mais volume durante o ciclo de alta. E aí pode trazer valorização para essas moedas. Não é à toa que elas são listadas lá. Também em outras corretoras. Inclusive, você acha todas essas moedas e outras moedas novas também com market cap aqui na Coinex. A diferença que eu estou falando é que lá na Binance vai trazer muito volume, mas é melhor você estar exposto em uma corretora que não precisa se identificar. A Coinex eu utilizo, é parceira do canal. Você pode aproveitar para abrir a sua conta com o link que fica aqui na descrição e o maior detalhe de todos, não precisa se identificar para ficar escondido do governo. Te aconselho a abrir contas aqui nas parceiras do canal, obviamente você não precisa se identificar e eu estou sempre passando alguns insights dentro dessas corretoras. Inclusive aqui na Coinex tem um jeito de você ganhar 2.000, 3.000% aproveitando aqui uma plataforma de staking aqui dentro. Tem um vídeo aqui no canal também, então abra sua conta agora mesmo. Quando a gente vai lá analisar a IO, agora, né, nós tivemos aqui uma retração desse fundo, eu falei desse fundo, tá? Aqui, ó, nós tivemos uma alta de pelo menos 60%, teve uma retração e olha só, subiu agora 50% em uma lapada de uma vez, tá? Vou falar aqui para você entender. Uma lapada muito interessante nesses últimos 2 dias. Se você tivesse aproveitado a oportunidade, ó, poderia pegar desse fundo, sairia aqui com lucro e entraria na retração de 618 de FIBO. E agora? E agora está explodindo no gráfico de 4 horas. O mercado ainda pode subir um pouquinho mais para começar uma correção. Então você pode continuar observando para pegar uma retração desse movimento, caso seja do seu interesse. E lembre-se, eu estou falando aqui de uma moeda que entregou agora 2 pernadas de 60%, mas também, ó, extremamente subvalorizada, podendo entregar aqui, ó, desse fundo aqui, né, eu ainda vou considerar isso aqui como fundo, até o topo, em torno de 500%, pode ir muito além, até porque vai entrar na narrativa de inteligência artificial. A gente está vendo agora, rompendo essa estrutura de baixa, né, a gente estava com uma tendência de baixa muito forte, e agora nós rompemos. Muito provavelmente alcançamos agora a média de 80 e agora, de fato, se você descer para o tempo gráfico de 4 horas, tem que esperar porque já está entrando aqui numa sobrecompra. Então, muito provavelmente, daqui a pouquinho, a gente vai ter uma correção. E aí, mais uma vez, puxa aqui, ó, uma Fibonacci do fundo, né? Se ela bater nesse topo um pouquinho mais acima, buscando uma retração de 618 de FIBO para poder ficar melhor aí o seu ganho. Existem pelo menos 10 moedas que estão em um fundo muito bom ainda. Obviamente, se você estivesse me acompanhando aqui, tivesse visto nas lives ou tivesse no grupo grátis aqui, você também estaria já surfando desde esse fundo. Então, eu venho falando isso em lives e aproveitei para poder ficar alavancando meu capital com essas moedas. São pelo menos 10 que eu vou trazer aqui também. Óbvio que os alunos já sabem, já estão faturando e realizando lucro, porque também não adianta ficar sonhando agora. Coloca o seu stop ali e aproveita para realizar lucro para poder comprar em um novo fundo ou procurar novas moedas também. Vou continuar trazendo mais moedas assim com oportunidade de ganho. A única coisa que eu peço é para você deixar o seu like, se inscrever no canal e dar uma olhada nos links que estão aqui embaixo para você abrir sua conta na Coinex e também caso você queira se tornar aluno do Bitcoin Express aprendendo tudo e entrando no grupo VIP de alunos, tá aqui embaixo também o link para você poder aproveitar. Deixa o like, se inscreva, isso aqui é muito importante. Vamos bater a meta de 100 mil inscritos, assim como você quer bater a sua meta de 1 milhão. Vou trazer mais moedas aqui depois. Um abraço.